Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à live A Pedagogia da Escola de Futsal Escolar. A ideia é que hoje a gente possa debater essa manifestação do esporte, especificamente dentro das escolas, né? Que é uma tendência já moderna, desde o final da década do século XX, né? Da década de 90, início da década de 10, agora do século XXI, as escolas de futsal, principalmente as atividades extracurriculares das escolas, elas estão se propagando desde com muita incidência, não só no futsal, como em outras modalidades, vôlei, basquete, capoeira e entre outras. Mas o futsal, normalmente, é uma das escolas mais concorridas e de procura das escolas, né? E a partir daí a gente tem uma demanda de escolas de futsal com um número muito significativo de alunos. Então a ideia é que a gente possa hoje, juntamente com demais professores aqui de escolas de outras cidades, né, de realidades diferentes, a gente poder conhecer um pouquinho e debater qual seria a indicação desses profissionais para trabalhar a pedagogia do futsal dentro dessas escolas muito significativas dentro do ambiente escolar. Então, antes da gente contextualizar o tema, vamos conhecer os nossos participantes. Eu vou passar aqui a palavra para o meu professor, está à minha direita aqui, o professor Renato Menezes, do Colégio Dom Bosco, da cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e ele vai fazer a sua apresentação. Espera aí que o professor caiu aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos improvisar enquanto o professor vai se recuperando. Então, professor Everton, vou pedir então, o professor Everton Deix, da empresa Deix, que trabalha no Colégio Mãe de Deus de Porto Alegre, então, para fazer a sua apresentação. Por favor, professor Everton. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, estar participando aí, aprendendo, trocando experiência com os colegas. Eu sou formado em Educação Física pela UBRA, Canoas, em licenciatura e bacharel. Finalizei a Educação Física lá na UBRA e fui para a URGS, fazer a pós-graduação em Cinesiologia e na Ciência Aplicada ao Futsal e Futebol. Depois fiz o meu mestrado no IPA, finalizando em 2015, e trabalho no futsal desde que eu entrei para a Educação Física, né, no ano 2000 ainda. Este ano estou fazendo 20 anos de trabalho aqui pelo município de Porto Alegre. Muito bem, professor Everton, seja bem-vindo, é um grande prazer te tê-lo, reconhecendo em ti um profissional muito qualificado, um profissional que tem um trabalho formativo, área do esporte e educação muito significativo, que desenvolve um evento formativo de futsal, de grande abrangência na região metropolitana de Porto Alegre, que é a Copa Deix. Então, é uma grande satisfação e tenho certeza que a gente tem hoje, representado na tua figura, um excepcional representante do ensino do futsal, da pedagogia do futsal dentro das escolas. Seja bem-vindo, professor Everton, uma satisfação de ter conosco. Eu que agradeço. Vamos conhecer, então, o professor também, que trabalha já há um bom tempo com escola de futsal dentro de escola, na escola Notre Dame do Rio de Janeiro, o professor Alan Castro. Professor Alan, seja bem-vindo, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Boa noite para todo mundo, boa noite, meus colegas. Como foi falado, meu nome é Alan Castro, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro em 2 escolas, e uma eu já estou há 11 anos, na outra eu estou há apenas 1 ano só, que é o Colégio Notre Dame, e no outro colégio que eu já estou há 11 anos, também desenvolvendo o futsal desde então. A minha formação, eu sou formado em Educação Física, graduado na Castelo Branco, minha pós-graduação é em Psicomotricidade, estou fazendo uma outra pós-graduação que é de Reabilitação de Lesões. Tenho o curso de licença da CBFS, a licença 1, e também tenho a licença aqui da Federação do Rio de Janeiro. Então, essas 2 licenças que eu tenho. Muito bem, professor Alan, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco também, reconhecendo no amigo e no profissional Alan, uma referência no Brasil, no ensino da pedagogia do futsal na infância. Tive a oportunidade e a satisfação de ter sido colega do professor Alan na licença 1 da Confederação Brasileira de Futsal, que foi realizada em Florianópolis no ano passado, né? E pude conhecer o profissional e a pessoa do professor Alan, que
tenho certeza que vai contribuir muito na nossa discussão de hoje, até porque ele tem muito tempo de experiência com futsal na infância, dentro da escola, no Colégio Notre Dame, no Rio de Janeiro. Então, seja bem-vindo, professor Alan, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Obrigado. Estamos ainda, eu estou vendo aqui uma tentativa do professor Renato em entrar, ele está tentando aqui, eu estou vendo que a solicitação de entrada, ela vem e volta, vamos aguardar, vamos ficar na torcida aí que o professor Renato possa retornar. O professor Renato é da cidade de Santa Rosa, é do Colégio Dom Bosco, né? E tenho certeza que ele vai contribuir muito conosco, com a nossa discussão, nosso debate de hoje sobre a pedagogia do futsal dentro das escolas de futsal dentro de colégios, né? Mas vamos, antes de eu fazer a minha apresentação, vamos ver quem é que já apareceu aqui, um participante do nosso evento, que se chama o André Luiz Machado Melo. Olá, boa noite, estamos acompanhando aqui de Florianópolis, abraço a todos. André, satisfação ter com a gente, seja bem-vindo e fica à vontade para fazer qualquer manifestação, comentário sobre o tema, né? Esses comentários são super bem-vindos, porque a nossa ideia é que a gente não fique apenas, não que não seja, nós não tenhamos credencial para isso, né? Mas que não sejam só 4 pedagogos do futsal aqui, a gente também tenha, as pessoas que estão em casa, a gente multiplica muito mais experiências e vivências importantes. Bom, o professor Renato está tentando entrar ali, vamos ver se ele daqui a pouquinho retorna, tá? Bom, eu sou o professor Daniel Giraldi, eu sou graduado em Educação Física, sou especialista em Psicomotricidade Relacional, especialista em Pedagogia do Futsal e especialista em Psicologia do Esporte. Sou mestre em Reabilitação e Inclusão, assim como o professor Everton Deix também é. Tivemos a felicidade de fazer o mestrado no IPA, né, aqui em Porto Alegre, no Centro Metodista IPA, né, Centro Universitário Metodista IPA, né, e atualmente sou doutorando na área da educação na Unilassalle, em Canoas. Trabalho, desde que eu me conheço como professor, como estagiário, trabalho com escolas de futsal. Ano que vem eu vou ter a oportunidade de completar meu 30º ano, 30 anos de trabalho com futsal infantil, né? Comecei em 91 na escola Rola Bola, em setembro de 91, e o ano que vem eu vou fazer 30 anos. Trabalho já no Colégio Monteiro Lobato, com escola de futsal, que a minha escola se chama Bola na Rede. Já há 22 anos que eu estou no Colégio Monteiro Lobato com um trabalho de escola de futsal, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas pessoas que estão nos prestigiando, ainda na torcida que o professor Renato possa estar tentando. Estou vendo ali uma tentativa ali a todo momento. Se o professor Renato está me escutando, professor Renato, de repente tentar trocar do celular para o computador, às vezes trocando a mídia, talvez possa se concretizar essa tua entrada, tá bem? Vamos ver quem está nos prestigiando aqui. Márcio Ricardo Lima, grande abraço aqui de São Paulo. Puxa vida, Márcio, que bom tu estar com a gente aí, seja bem-vindo. Peço que tu possa contribuir nos nossos comentários aqui também, tá bem? Vamos ver agora Morgane de Laiol. Boa noite, Santa Rosa, mãe de aluno do professor Renato. Seja bem-vindo, Morgane. Seja uma satisfação de ter, estamos na torcida para o professor Renato retornar. Ele está tentando aqui, ó. E o Rafael Machado Cunha, que é um excepcional pedagogo do futsal, profissional, né? Ele é um técnico profissional, já treinou várias equipes no Brasil, atualmente está treinando equipes na China, né? Seja bem-vindo aí, professor Rafael, uma satisfação de ter conosco. E o pedagogo do futsal também, tão brilhante quanto o professor Rafael, é o professor Robson Garcia, que é aqui de Porto Alegre, mas que atualmente mora no Mato Grosso, né? Então está lá fazendo um brilhante trabalho na cidade de Lucas do Rio Verde. E o professor Miquel Alves é um querido professor nosso que está sempre nos acompanhando. Ele é um professor do Rio Grande do Norte, né, de Educação Física, e sempre contribui muito com os comentários e com as suas situações. Deixa eu só dar uma olhadinha, pessoal, senão uma mensagem aqui do professor Renato, com alguma orientação aqui, a gente já vai seguir a live para ver se viabilizamos aqui. Robson Garcia. Vamos passar, então, para o nosso primeiro banner aqui da nossa... Aí o professor Renato está mandando mensagem aqui, deixa eu ver o que ele está nos dizendo, assim. Só um segundinho. Não consigo voltar, estou voltando pelo celular. Ok, professor, venha pelo celular, não há problema nenhum. Perfeito, vamos mudar a mídia para a gente poder entrar, professor, tá? Deixa eu passar aqui para o nosso primeiro tema aqui, de apresentação. Bom, deixa eu só... enquanto o professor vai tentando entrar, nós vamos, então, contextualizar o tema. Então, a gente, para poder contextualizar esse tema, né, que são as escolas
de futsal dentro dos colégios, a ideia é que a gente possa usar 3 referenciais teóricos para iniciar a nossa conversa. Então, nós vamos usar os referenciais dos professores doutores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Adroaldo Gaia e Lisiane Torres. Vamos usar os referenciais dos professores doutores da Universidade de Minas Gerais, Pablo Greco e Rodolfo Benda, e vamos usar um documento jurídico, que é a Lei Pelé, a Lei 9.615, que nos diz, dentro desse processo, uma situação voltada à divisão das manifestações do esporte, ok? Vamos ver se o professor Renato está retornando aqui. Show de bola, professor Renato. Certo. Está duplicado aqui. Vai ter que tirar uma das... Isso, professor. Agora sim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retroceder um passinho na nossa live, daqui a pouco eu volto a contextualizar, vamos querer ter a apresentação do professor Renato. Então, professor Renato, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco, queremos que você possa se apresentar para os nossos participantes da live de hoje. Certo. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Desculpe o problema, mas nós estávamos há meia hora conversando entre os professores e justamente no momento que a gente foi começar, tivemos essa interferência. Mas vamos lá. Meu nome é Renato Menezes dos Santos, eu sou formado em Educação Física aqui em Santa Rosa, e sou pós-graduado em Gestão e Marketing no Esporte. Então, há 4 anos, né, estou aí no Colégio Salesiano Dom Bosco, na coordenação esportiva. Então, desde já agradeço ao professor Daniel pelo convite, e no que for possível a gente contribuir, estou bem feliz de participar, professor Daniel. Da mesma forma, professor, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Renato através das redes sociais, batemos um papo bem legal ali, eu vi que se trata de um educador esportivo, e a gente está atrás aqui desse perfil de educadores, né, que consigam fazer uma divisão muito clara entre 2 aspectos fundamentais, a formação esportiva, que é fundamental como a nossa orientação, mas também a formação humana tem que caminhar junto. Aí nós temos um educador esportivo, e é atrás desse profissional que a gente está atrás, e tenho certeza, já conversamos, professor, que vai contribuir muito com a nossa live de hoje. Mas como eu estava dizendo, a contextualização, né, do tema, da caracterização do tema, então nós vamos usar esses 3 referenciais. O referencial dos doutores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o referencial dos professores doutores da Universidade Federal de Minas Gerais, e a Lei Pelé, que regula as orientações das manifestações do esporte. Os professores Adroaldo Gaia e Lisiane Torres dizem que, dentro das manifestações do esporte, o esporte educação ou esporte escolar é uma atividade formal que é desenvolvida dentro da escola, que abrange não só o esporte na educação física, como também as atividades extracurriculares, onde o ponto principal é a valorização do desenvolvimento dos valores, das atitudes, das habilidades e das condutas humanas, independentemente da potencialidade física, psicomotora das crianças, né? As crianças estão ali para aprender a praticar esporte e desenvolver os valores inerentes a ele. Nunca esquecendo, como Adroaldo Gaia e Lisiane Torres nos colocam, e o professor José Olímpio Bento, da Universidade de Porto, também vai nessa direção. Para se constituir esporte, precisam 3 categorias essenciais: regras, rendimento e competição. Se a gente tirar qualquer um desses itens desse processo, pode ser qualquer coisa menos esporte. Aí podemos cair para a recreação. Recreação não é o nosso trabalho. A gente utiliza a recreação, a atividade lúdica, mas a competição, ela faz parte, as regras e, fundamentalmente, o rendimento de quem participa. Não há sentido num jogo esportivo, mesmo de criança, uma criança caminhando lá fora do campo, deixando as coisas acontecerem, né? É claro que temos que levar em conta o nível de prontidão das crianças, mas quando eu digo que esporte não é recreação, a gente tem que ter essa distinção do que nós estamos falando aqui hoje. E, para a gente poder entender, que a gente vai falar em cima desse referencial que é esporte e educação e esporte escolar, que foram esses valores que eu trabalhei. A gente poderia falar também de esporte de rendimento, segundo Greco e Benda, né? Ou esporte de formação, que a Lei Pelé regula. Então, são aqueles esportes de competições de clube, onde se seleciona crianças para competir. Ali é o local ideal para as crianças poderem competir sendo selecionadas. Também tem espaço para isso no esporte, mas não é na escola, né? Apesar de Adroaldo Gaia, da URGS, nos dizer que é possível ter clubes esportivos, competitivos dentro da escola,
desde que respeite uma determinada faixa etária ali, sexto, sétimo, oitavo, que eles estão mais velhos, e a gente vai debater isso. E, por último, a última manifestação, que é o esporte de alto rendimento. E é isso que nós vamos debater agora. E porque, infelizmente, talvez por uma deficiência da formação em algumas universidades, alguns professores estão saindo da faculdade sem saber discernir muito bem o que é esporte educação, o que é esporte rendimento e o que é esporte alto rendimento, fazendo uma salada de fruta, e isso a gente tem que corrigir. Então, eu vou começar, então, com o nosso primeiro banner. Agora mudou a ordem. Lembra que a gente comentou lá no nosso treino que poderia mudar a ordem? Então, eu vou pedir para o professor Everton Deix, então, já que mudou a ordem aqui, poder iniciar o nosso primeiro debate aqui, professor. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, eu queria te perguntar, professor, na tua percepção, na tua experiência profissional, na tua formação, quais referenciais teu para dizer quais as diferenças entre a escola de futsal escolar e as escolas particulares e clubes federados? Por favor, professor. Daniel, sabe que quando eu cheguei na educação física, com meus quase 20 anos, foi um choque de realidade para mim, porque eu vim de uma fase extremamente competitiva. Eu joguei profissionalmente futebol de campo, gauchão 96, 97, e eu cheguei na faculdade com uma visão do esporte de competição, só jogava os melhores. E aí eu tive excelentes profissionais, como Nelson Bávia e o professor Rogério Voza, que hoje está na URGS, e ficou muito claro para mim o que eles me falaram: Deix, tu não é treinador de futebol de crianças, tu é professor de crianças. E o professor de crianças tem muito mais coisas por trás da bola para ensinar. Tu não pode se preocupar somente com físico, técnico, tático. Com criança, tu tem que se preocupar com a educação, a disciplina, a pontualidade, a socialização, a questão deles, a vivência de jogo, dar oportunidade para eles, não somente futsal, mas tu não pode fazer um aquecimento também com handball, com chocobol, com tap-and-ball, com outras modalidades esportivas para dar essa vivência para a criança. E aí eu fui me moldando, tirando do meu sangue, aquela competição, e começando a trabalhar mais com escolinhas. E aí, um tempo atrás, num evento, eu fui com essa filosofia: todo mundo joga, todo mundo participa. Só que eu chegava e via que nos eventos os colegas não tinha essa situação de todo mundo jogar, de todo mundo participar. E eu estou ali trabalhando com crianças que estão dentro da escola, que muitas vezes nem quer fazer escola. O pai não tem de deixar a criança no pós-horário, terminou o contrato da escola ali, ele deixa na escolinha de futebol. A criança às vezes está lá porque o amigo está junto, então ele não tem nem habilidade para estar competindo, mas eu levei na minha filosofia de todo mundo jogar, todo mundo participar. E aí, certo dia lá, falei com os professores, por que a gente não usa uma regra para todo mundo jogar, para todo mundo participar? E aí eu vi que ninguém aceitou, e aí um senhor lá de idade disse: professor Deix, o senhor não está errado, o problema é que o senhor está na praia errado. Aqui os profissionais, eles têm uma visão, era só clubes, eu não tinha essa experiência ali iniciando a educação física. Eles queriam, a todo custo, ganhar aquele troféu. O senhor está pensando na formação da criança, o senhor tem que procurar um evento para o senhor. E aí eu comecei a procurar o meu evento, a minha praia, como esse profissional disse, então. E aí veio a dificuldade. E uma vez, professor Daniel, nós conversamos sobre isso, como é difícil ter profissionais que tenham essa filosofia de trabalho, de pensar no esporte, educação, de dar vivências para as crianças, não importando a habilidade motora, não, a fase motora, esquecer isso, deixar ela brincar, deixar ela estar em quadro. Foi então que nós criamos um evento, que graças a Deus esse evento hoje a gente consegue ter a oportunidade de ministrar cursos em outros estados para vivenciar, para passar isso para demais profissionais. Tem gente tentando, em Santa Catarina, até um amigo André Mello está aí participando, e nós trocamos muitas ideias sobre isso. O colega no Pará está tentando isso também. Lá no Sergipe nós temos um colega que está tentando fazer esse mesmo tipo de evento. Por vezes já pensei em desistir, e aí o professor Vozer me puxou as orelhas uma vez: Deix, se tu desistir, muitas crianças vão sair perdendo. Não desiste. Graças a Deus, nunca desisti. Hoje o evento já está indo 14º ano, e tivemos aí o último ano com 44 escolas participando. E na minha visão é isso: dentro da escola nós temos que valorizar a criança, independente do nível técnico que ela se encontra, já diferente de uma escolinha de clube, uma escolinha federada. Muito obrigado pelas contribuições, professor. E aí a gente começa a ver, né, quando a gente tem como referência o professor Nelsinho, o professor Vozer, a gente já vê o quanto a gente aprende com essas nossas referências, né? Então, parabéns, professor.
Antes de escutar o nosso querido professor Alan, do Rio de Janeiro, da Escola Notre Dame, vamos prestigiar mais um pouquinho os nossos participantes aqui, só avisando o professor Renato, quando ele não estava, a Morgane mandou um abraço para ti, a mãe de um aluno teu, mandou um abraço ali para a gente poder registrar com a tua presença aqui, né? O André Luiz Morgana, abraço de Santa Rosa, somos fãs do professor Renato. Puxa vida, que legal, Renato, hein? Parabéns, professor. Esse reconhecimento social é uma coisa que não tem preço, né? A Suziane Guilherme Palaver. Boa noite, somos de Santa Rosa. Nosso filho é atleta da escola da bola. É a tua escola, Renato, é isso? Isso, Escola da Bola. Legal, show de bola. Bom, é torcida organizada, professor Renato, aqui, hein? O Felipe Andrade, ali o Felipe Andrade está aí com a gente. Seja bem-vindo, professor Felipe. Ele é professor lá da cidade do Porto, né? Está fazendo doutorado lá na Universidade do Porto. Tivemos a oportunidade de ontem fazer uma live. Sabe muito, professor. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente volta para os comentários. Professor Alan Castro, da Escola Notre Dame do Rio de Janeiro, professor da escolinha de futsal de lá. Qual a diferença entre a escola de futsal escolar e as escolas particulares e de clubes federados? Por favor, professor Alan. Então, quando a gente trabalha com criança, eu acho que deveria ser muito próximo essas diferenças aí, entendeu? É claro que cada uma vai ter sua peculiaridade, né? Vamos dizer assim. E uma das coisas a gente tem que respeitar as fases das crianças. Não adianta nada você querer exigir uma coisa que a criança ainda não está capaz de absorver aquilo. E assim, a gente tem que envolver a criança aspectos motores. Então, assim, independente se é uma competição escolar ou escola particular, federado, eu acho que deveria ser muito próxima uma da outra, porque a gente tem que respeitar essas fases, né? Então, é isso daí que eu acho. Ok, muito obrigado pela contribuição, professor Alan. Então, antes de a gente escutar o professor Renato, mais uma palhinha aqui, já vamos escutar o professor Renato sobre qual é a posição dele. O Dejaime Francisco Turra, professor Dejaime Francisco Turra, coordenador técnico da empresa Futuros Craques de Tuparendi, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor, uma satisfação tê-lo conosco. O professor Felipe Andrade, diretamente de Portugal, nos diz: boa noite a todos, bom debate a todos. Fazer lives é uma verdadeira demonstração de autoconhecimento. Muito obrigado pelo comentário, professor Felipe. Daqui a pouquinho a gente já vai prestigiar mais um pouquinho esses comentários. Bom, agora queremos saber do professor Renato. Professor, por favor, professor então da Escola de Futsal do Colégio Dom Bosco, de Santa Rosa. Qual a diferença entre a escola de futsal escolar e as escolas particulares de clubes federados? Por favor, professor Renato. Bom, vamos lá. Como a gente havia conversado, hoje existe uma grande... o profissional, às vezes, se perde, como outro professor citou, no trabalho que ele quer desenvolver. Ou como a metáfora que usou da praia, né? Que praia que ele vai surfar. O que acontece? Uma escola de futsal escolar, ela tem uma responsabilidade muito grande, como as outras também, de federados ou não, mas, enfim, a de futsal escolar, ela tem que ser embasada numa pedagogia que seja completa e integral, não para o atleta final, mas para a criança respeitando o seu nível, o seu desenvolvimento, a sua habilidade, a sua coordenação. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma escola de futsal escolar, ela pensa o ser integral, respeitando a criança. Então, dentro de uma escola de futsal escolar, eu preciso conhecer o meu aluno, o meu atleta, a realidade dele, e respeitar, e que ele se sinta à vontade dentro do treino, do projeto, ou do objetivo que eu quero. Final, que ele se divirta através do esporte, e que o esporte seja para ele um momento de saúde, aprendizado, diversão. O professor Wilton Santana publicou semana passada um artigo sobre o brincar, a importância do brincar, mas não é a brincadeira que a gente pensa, que é a brincadeira solta, é a brincadeira embasada,
a brincadeira que tem um objetivo, a brincadeira organizada, que a criança vai ter um grande conhecimento através dessa prática que a gente vai propor. Agora, um clube federado que vai participar de um nível de competição é uma conversa totalmente diferente. E aí que alguns profissionais se perdem nesse processo. Vendem para atrair alunos, atrair crianças, a escola de futsal escolar, mas com o objetivo de uma competição que vai precisar de um nível mais alto de treinamento, habilidade, e aí que cria uma grande confusão. Tu vende uma ideia de escola de futsal escolar em que com todos esses fundamentos que eu citei, mas tu quer trabalhar a competição, que aí necessita muito mais dedicação, treinamento, e vai entrar outras questões que não vai dar tempo de a gente falar agora. E aí causa o conflito, que é para a família, para a criança, que ela não vai entender por que o colega está indo para a competição e ela não está indo. Vão surgir vários conflitos e o profissional pode causar mais problemas do que soluções, ou seja, mais discussões do que momentos felizes, digamos assim. Na minha opinião, é isso, professor Daniel. Essa grande confusão que tem futsal escolar com um clube federado. Tem que ter bem definido qual é o objetivo do professor. Muito obrigado, professor Renato. Concordo também com as suas colocações. E é aquilo que a gente diz, né? A partir daqui a gente cita, a gente vem da onde a gente vem, né? Quando eu vejo o professor Renato ali indicando o professor Dr. Wilton Carlos Santana, da Universidade de Londrina, realmente é uma referência nacional e internacional, professor Wilton Santana, né? É um verdadeiro pedagogo, é um referencial para todos nós, acredito eu. Né? Mas eu acredito que dentro dessa pergunta, eu colocaria da seguinte forma, né? Cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? Esse é o ponto fundamental para a gente entender, né? Cada manifestação do esporte tem os seus princípios. Aqui, tenho certeza que nenhum dos nossos 4 pedagogos discorda da importância da competição no processo. Entretanto, o que a gente tem que entender é que tem a forma de competir e a manifestação correta de desenvolver esse processo. É claro que... Mas mesmo todo por um meio, né? Um sentido, né, na verdade. Né? Um sentido único, que é desenvolver a criança, né? Até porque dentro desse processo, mesmo que tu trabalhe em uma competição de um clube federado, tu não pode só focalizar num processo de competição sem pensar no processo de formação humana. Porque se não fizer um trabalho equilibrado, mesmo uma equipe competitiva com crianças que têm uma aptidão e um nível de desenvolvimento e o tempo necessário para treinamento, como o professor Renato coloca, mesmo assim, o processo emocional vai apresentar problemas e o processo comportamental também. Então, dentro dessa lógica, a ideia é que a gente possa entender que escola é um sistema integrado. Não posso ter uma escola de futebol dentro do colégio que fuja do projeto político-pedagógico do colégio. Tem que estar integrado. O colégio é um espaço de educação. Não pode ter espaço para algumas situações que fogem de situações éticas, que fogem de situações que respeitam os princípios educacionais, os princípios biológicos, né, de desenvolvimento biopsicossocial da criança. Não pode fugir disso. Né? Então, a escola de futsal dentro do colégio é uma coisa única, é uma coisa sistêmica, é uma coisa para trabalhar inclusão, participação, valores educacionais e relações. E, é claro, também ensinar futsal, né? Não podemos esquecer, não somos uma escola de recreação, nós temos que ensinar futsal. Existe uma formação, uma pedagogia para ensinar. A escola externa, ou essa escola particular, ela pode tomar 2 caminhos. Ela pode ser uma escola que joga mais competições, seleciona mais crianças, ou pode ser uma escola formativa semelhante ao que acontece num colégio, né? Só que a diferença principal talvez sejam as relações, né? Porque essas crianças que estão nas escolas externas vêm de vários lugares, né? Então eles são colegas só naquele momento. Mas a criança do colégio particular, da escola de futsal, ele é colega de sala de aula, ele se vê no recreio, ele se vê nos aniversários. Então, existe uma relação muito mais forte que deve ser levada em conta quando for ser desenvolvido esse processo. E, por fim, a escola federada, né, o clube federado, é uma situação extrema do processo de competição infantil,
Quando eu falo extremo, é que o foco principal é selecionar crianças com mais aptidão para competir em competições federadas, de clube, de representar o Rio Grande do Sul, jogar competições fora do estado. Bom, acho que também tem lugar para isso, né? Desde que a gente cuide a forma que essa competição é desenvolvida. Ok? Então, essas seriam as minhas colocações e queria agradecer ao professor Renato, ao professor Alan, ao professor Everton, pelas colocações também que vão integrando essa ideia de conseguir entender que o esporte escolar é uma manifestação, esporte particular é outra, manifestação de futsal federado é outra. Antes da gente passar para o próximo tema, vamos aqui ver um pouquinho mais os nossos participantes. O Miquel coloca a famosa Lei Pelé. As pessoas deveriam conhecer um pouquinho mais a Lei Pelé, principalmente no que tange aos seus princípios. Tem muita coisa ali que deveria ser revista, né? A Josiana Ávila Ava manda uma boa noite para todos. Boa noite, Josiana, seja bem-vinda, é um prazer te ter conosco. O professor André Pérez, da empresa Deix, coloca: boa noite, professores. Um abraço ao professor Daniel Geraldi e ao professor Everton Deix, grandes profissionais, grandes professores e educadores do futsal. A Morgane coloca: Gustavo, aluno da Escola da Bola, participando da live, só na espera de que tudo volte ao normal logo. Realmente, estamos na torcida, Gustavo, assim como tu, estamos na torcida aí. Vamos ver se, quem sabe, em novembro e dezembro desse ano, a gente pode ter uma vacina para todo mundo voltar a estar junto aí. Vamos torcer. O Luciano Welter. Falta atitude e cobrança dos professores dentro das escolas há muito. É verdade. Falta também conhecimento, né? Para a gente poder cobrar alguma coisa e ter atitude, tem que ter conhecimento também, né? Não adianta só se formar em educação física e não desenvolver outras habilidades tão importantes quanto. Daqui a pouquinho continuamos aqui. Vamos para o nosso segundo banner, pessoal. Segundo banner, pedido do professor Everton, então, iniciar o segundo banner. E aí, então, uma pergunta que está muito próxima da primeira. E aí, perguntar para o professor Everton, né, da empresa DEIC, que trabalha no Colégio Mãe de Deus de Porto Alegre. Professor Everton, qual o papel da escola de futsal dentro do ambiente escolar? Aprendi com o professor Milton Felker, já ouviu falar, né? O Milton, grande Milton. Tinha uma vez que eu vi o Milton lá na URI, em Frederico Westphalen. Ele disse o seguinte: existe a Carta Internacional de Educação Física e Esporte, onde diz que o esporte é um direito de todos. E os especialistas do esporte se encontraram na Noruega em 1978, se não estiver enganado, e escreveram na carta botando o seguinte: o esporte é para todos, ninguém fica de fora, ninguém pode ser excluído. E eu acho que nós, profissionais, pedagogos do esporte, dentro da escola, temos que ter uma visão bem clara disso, né? Não excluir ninguém, independente da situação. Criar regras, meios, regulamentos, como já existem alguns eventos hoje que eu participo, para haver a inclusão. E quando a gente fala inclusão, o professor Daniel aprendeu isso no IPO, a inclusão não é só para o deficiente físico ou mental, não. A inclusão para todos nós, o tempo todo. A gente está tentando se incluir em alguma situação. Tem profissional de educação física que está chegando nesse meio e vai tentar se incluir nesse meio do futebol, do futsal, do futebol. Então, e para essa pessoa se sentir importante, aprender com o nosso orientador lá, o professor Emildo, tem que dar importância a essa pessoa. Porque se não der importância a essa pessoa, ela não vai se sentir bem no grupo. Não adianta ela estar participando do grupo se não tiver algum sentido para ela. Aí não é inclusão, ela está participando, é participação. Então, nós, professores de futsal, temos que fazer alguma situação, algum meio para aquela criança se sentir importante na nossa aula. É só eu que cobro o escanteio, é só eu que cobro o lateral, é só eu que cobro a saída de bola no meio da quadra. Fazer que aquela criança tenha aquele significado de estar nas nossas aulas. Fazendo melhorar a autoimagem dela, a autoestima, autossegurança, autoconfiança, levando isso para a vida, podendo sair dali da escola, onde a nossa escola de futsal, que está trabalhando dentro da escola, possa dar esse alicerce à criança, que ela venha futuramente fazer concurso público, trabalhar, fazer vestibular, e que tenha essa segurança com ela mesma. O esporte, conforme o Voser, né, é uma âncora, onde nos dá a base para o desenvolvimento social, cognitivo e motor. Agora citaste o professor Clemildo Silva, hein? Meu Deus. Grande professor. Que gênio, que humano, né? A gente teve a oportunidade, eu e o Everton, não fomos no mesmo período, mas fizemos o mestrado no mesmo local,
e aquela formação multidisciplinar, né? Então, nós tínhamos colegas fisioterapeutas, colegas sociólogos, colegas de várias áreas, e como isso faz diferença, né, Everton? É muito bom, um aprendizado enorme, né? Tu saíste em 2014, né, Daniel? Não, saí em 16. Entrei em 14, saí em 16. Saí em 16. Bom, então antes de escutar o nosso querido professor Alan do Rio de Janeiro, vamos ver quem está nos prestigiando mais um pouquinho. Professor Marcelo Carvalho, professor do Boa na Rede Porto Alegre, excepcional, pedagogo do futsal, seja bem-vindo, professor Marcelo. Excelente, parabéns, abraço. A Josiana Ávila, muito bom o assunto, parabéns. Obrigado, Josiana. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Um pouquinho que eu andei demais aqui, que tem tanto comentário que eu até passei aqui. Miqueias, do professor do Rio Grande do Norte. Aqui fiquei curioso sobre a escola ser federada. Depois quero saber mais. Ok, professor. Vamos ter a oportunidade no sábado do nosso curso falar um pouquinho também sobre esses aspectos. O Adnan Leme, prestigiando a live. Jaguariúna, São Paulo. Forte abraço. Seja bem-vindo, Adnan. Que prazer de ter com a gente. Luciano Velter. Professor Luciano Velter, Soledade, Rio Grande do Sul. Estamos ligados. Show de bola, professor Luciano. Prazer de ter conosco. Então, professor Alan, vamos lá. Agora chegou a saber como é que é a tua posição, qual a tua percepção. Qual é o papel da escola de futsal no ambiente escolar, professor Alan? Então, o papel da escola de futsal, ele é bem amplo. Eu não sei como é que é aí, mas eu acredito que seja muito próximo, que seja cultural isso. E a criança, o adolescente que joga futsal, geralmente são os garotos mais, como posso dizer, assim, os caras são mais marrentos, né? São mais... Aí eu não sei como é que, geralmente, que costumam dizer. Mas aqui no Rio, eles costumam dizer assim, o cara é mais marrento. Então, eles têm a tendência a excluir as crianças, de repente, que não têm uma certa habilidade. E, assim, o professor ele tem que sempre estar intervindo nisso, porque o que a gente propõe é a inclusão. Eu já tive dezenas de alunos aqui autistas, síndrome de Down, na escola, e continuo tendo. E, assim, para mim é sempre um prazer imenso ter essas crianças. Eu poder propor algo diferente na vida delas e elas poderem participar de igual para igual, né, com as outras crianças. E, assim, o nosso papel é muito importante nesse quesito de poder estar incluindo esses alunos no meio do futsal. Não deixar ela de fora, a gente ter aquela percepção de como ela está se sentindo, se ela está se sentindo sozinha. E o que eu via muito aqui no Notre Dame, às vezes tinha um garoto autista e às vezes ele pegava e saía da aula, fugia. Eu chegava para um aluno e falava assim, conversa com ele. Aí daqui a pouco o garoto vinha e voltava a participar e para ele nada tinha acontecido. Então, acho que o nosso papel é muito importante na formação. Então, o papel da escola de futsal no ambiente escolar é formar, não é preparar o atleta. Preparar o atleta, ele tem que procurar uma outra situação. Muito obrigado, professor Alan, pela contribuição. E como é legal a gente poder ver essas diferenças culturais, né, até de gíria, de forma de falar. Isso a gente aprende muito aqui, a gente consegue entender e compreender um pouco esse Brasil tão grande que é, com vários países dentro de um país, me parece, né, pelas diferenças regionais que nós temos, né. Então, antes de escutar o nosso querido professor Renato, vamos prestigiar quem está aqui também. Francisco Ourique. Boa noite, colega. Sou de Bento Gonçalves, tenho escolinha de futsal, estou acompanhando a live. Grande abraço. Seja bem-vindo, Francisco. Uma satisfação de ter conosco, hein? Seja bem-vindo. O Silas Souza, excelente tema, dará muito pano para manga. É verdade? E o Silas vai participar de uma live semana que vem com a gente aí, junto com o professor Felipe. O Adnan, prestigiando a live, já falou de Jaguariúna, São Paulo, né? O Silas contribui. O futsal precisa ser uma das estratégias utilizadas para o desenvolvimento harmônico do cidadão. Perfeito, Silas.
Obrigado pela contribuição. Bom, vamos para o nosso querido professor Renato, da cidade de Santa Rosa, Colégio Dom Bosco. Professor, qual o papel da escola de futsal dentro do ambiente escolar, por favor? Perfeito. Então, vamos lá. Vou falar da minha realidade aqui, o Dom Bosco Santa Rosa, mas acho que vai chegar próxima de muitos professores aí. Nós oferecemos a partir dos 5 anos até os 16, né? Até o final do ensino médio, 17 anos. Então, a nossa escola de futsal aqui dentro, ela é a primeira experiência, o primeiro contato, então, que as crianças têm com o esporte, né? Que até então, até os 5 anos, eles apenas participavam de jogos e brincadeiras, né? Então, o esporte, aqui, a porta de entrada é o futsal. A gente oferece aqui, porque é uma tradição dessa escola, que esse ano faz 60 anos, e ela tem como marco tradicional o futsal. Tivemos grandes professores e grandes conquistas aqui, né? Então, a gente oferece para todo mundo que queira conhecer, e fidelizamos, então, o nosso aluno junto ao esportes da escola, as experiências que ele vai ter de disciplina, frustrações, felicidade, viagens, amigos, socialização, enfim, a gente pode citar diversas experiências, através do futsal escolar. A gente fideliza aluno, a gente faz captação de aluno, a gente faz, enfim, inúmeras. A escola de futsal pro Dom Bosco, ela traz inúmeros aspectos que a gente poderia discutir muito aqui. Mas eu cito esses principais, assim, são as primeiras experiências, o primeiro contato onde a gente vai trabalhar o esporte através do futsal, através da nossa escola de futsal. São as primeiras memórias, digamos assim, esportivas que eles vão ter, né, ou a amizade que eles vão desenvolver, os grupos que eles vão participar, o gosto que eles vão ter pela prática, né, o conceito que eles vão ter de esporte, saúde e educação, tudo é através da nossa escola de futsal. A gente fica bem feliz de poder oportunizar para todo mundo, a partir dos 5 anos, até eles saírem da escola. Esses seriam algumas dos milhões de como eu posso dizer, benefícios, né? A gente vai usar a palavra benefício, ou o papel, então, da nossa escola de futsal dentro aqui do Colégio Dom Bosco. Eu acredito que, com certeza, perpetua por todos os outros colegas aí esse mesmo sentido, né? Essa porta de entrada para o esporte, para esse mundo que é, essa vivência que é o esporte escolar. É isso. Muito obrigado, parabéns pela orientação. E, professora, sempre que vocês estão falando, alguma palavra me mobiliza, não posso deixar de citar. E o professor Renato falou de um tema muito significativo, dentro, principalmente na área da educação física, na área do esporte, né? E a gente vai, claro, tem um pouco do extremo da teoria crítica da educação física, né? Mas o termo que o professor Renato usou, eu acho muito significativo. O futsal da escola, né? Então, Walter Brandt faz aquela discussão do esporte na e da escola, né? Mas o professor está tão enraizado no discurso dele, a importância do esporte da escola, o esporte que vem de fora e é construído pedagogicamente, que ele fala naturalmente sobre o esporte da escola, e eu concordo plenamente com ele. É claro que a gente poderia abrir uma discussão sobre o esporte da e na escola, mas acredito que hoje a gente vai falar muito mais do esporte da escola, aquele esporte que entra e a gente transforma no processo pedagógico. Parabéns, professor, pela menção. É muito importante ter esses termos claros do que a gente está falando aqui, porque somos pedagogos do futsal e temos esse discernimento sobre essas diferenças. Bom, a minha segunda resposta não vai fugir muito da primeira, né? O papel da escola de futsal dentro da escola, olha, ele tem uma dimensão, como eu estou há 22 anos no Colégio Monteiro Lobato, com a minha escolinha de futsal lá dentro, cada ano eu vejo o quanto a escola de futsal tem um papel significativo. Olha, não foram poucas crianças que pensaram os pais e às vezes tiraram o aluno da escola, mas permaneceram por causa da escola de futsal. Isso deve ter acontecido com vocês em algum momento, porque não que a escola tivesse feito alguma coisa errada, mas o processo educacional tem uma série de meandros, né, na relação entre coordenação, pais, direção, que é uma relação difícil, né? Às vezes ela fica estremecida em alguns momentos, por fatores de diversos motivos,
E às vezes a família pensa em tirar a criança da escolinha, e só que a criança que está no futsal da escolinha, ele não quer sair dali, né? E aí a escola de futsal se transforma numa ponte para religar a situação pedagógica entre a família e o colégio. Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Acredito que tenha acontecido com vocês muitas vezes também. Acredito que a escola de futsal também ela é uma parceira pedagógica do colégio. Ela auxilia. Olha, eu cansei de fazer conversas com a coordenadora pedagógica do meu colégio, ela pedindo uma ajuda para integrar algum aluno, né, dentro da escolinha, queria saber como é que ele estava na escolinha. Então, acredito que a escola de futsal ela tem um papel fundamental dentro do colégio, em ajudar o colégio a manter os alunos, em ajudar o colégio a educar as crianças, em agregar mais valores, em ajudar no processo de desenvolvimento da corporalidade, da utilização correta do corpo, o corpo sendo utilizado de uma forma significativa para a saúde, para a vida e o bem-estar. Então, acredito que o papel da escola de futsal é um papel muito significativo, e eu tenho certeza que os professores já passaram por isso que eu coloquei, da família pensar em tirar a criança, mas a escola de futsal ali, ele tem vínculos tão fortes ali, que façam que a família reveja, volte, flexibilize junto com a escola também flexibiliza, e aquela criança continua naquele ambiente muito significativo. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos comentários para passar para o nosso terceiro tema. O professor Renato está dando uma variadinha, deu uma saída, daqui a pouco ele já deve retornar, professor, estamos na tua espera. Outro pedagogo do futsal que também trabalha em escola, o professor Guilherme Vivian. Boa noite, abraço, amigos. Da mesma forma, professor Guilherme, satisfação de ter aqui conosco. O Luciano Welter. Faço arbitragem de jogos escolares há 20 anos. Já vi de tudo com professores, nossa, abraços. Realmente, Luciano, se tu está há 20 anos trabalhando com arbitragem de jogos de criança, nós todos acreditamos que já viu de tudo, sim, né? Mas eu vou ser bem franco para você, desde agora. Muitos dos acontecimentos, não todos, mas muitos, são responsabilidade do pedagogo do futsal, que não dá limite para os pedagogos que estão envolvidos, né? Não dão limites para os seus pais, não dão limite para suas crianças, não dão limite até mesmo para o árbitro, porque o árbitro, na minha opinião, também tem que ser um professor educador, e não alguém que está ali apenas para cumprir um horário, certo? Bom, vamos então para o nosso terceiro tema aqui. Daqui a pouquinho já vemos mais um pouquinho das pessoas que estão participando, comentários muito importantes para poder a gente entender um pouquinho essa problemática. E eu vou passar então para o professor Everton Deix. Bom, professor, é o seguinte: das escolas que eu conheço, eu tenho certeza que vocês também passam por isso, a escola de futsal normalmente é a escola que tem o maior número de procura de crianças nas atividades extracurriculares. A diferença é muito grande em relação a outras escolas, né? Mas a escola tem um limite para poder manter uma qualidade de trabalho. Eu te pergunto, como estruturar uma escola de futsal a partir do grande interesse de crianças, né? Então, tu tem lá 20 vagas para a escolinha de futsal do primeiro aninho, por exemplo, e tem 40 crianças querendo fazer. Como faz? Como consegue estruturar isso na tua escola, professor? Professor, primeiro lugar, deixar bem claros os objetivos da escola. Ó, aqui é participação, todo mundo joga, todo mundo vai brincar, todo mundo vai participar. Ó, não, nossa escola é competição. Tem professores, a gente estava até comentando isso antes, que eles vêm de uma situação e chega na hora do jogo, exclui aluno, não escala aluno, não convida aluno para participar. Então, já deixar bem claro para os pais ali, eu sempre procuro fazer uma reunião anual, no início do ano, porque ali está chegando muitos pais novos na escola, e deixar bem claro para eles, ó, nosso objetivo aqui é esse, é assim que nós vamos trabalhar. Se porventura algum pai não queira nesse modelo de situação, ok, tranquilo, nem todos vão seguir esse trabalho, mas fica à vontade para procurar outra escola que tenha esses objetivos. E depois, outra situação, que eu vejo muito profissionais misturando crianças de idades, é sub-7 com sub-5, daqui a pouquinho tem o sub-9, não, mas ele é sub-9, mas ele tem habilidade de sub-5, não, mas ele é sub-5, mas tem habilidade de sub-9 e tal. Eu não concordo muito com isso. Eu respeito, mas eu não concordo na minha escola. Então, sub-5, sub-5, sub-7, sub-7, sub-9, sub-9. E estrutura entre os mesmos níveis. Uma coisa que eu aprendi muito com o Voser, né? O Voser até me sacaneava muito na aula. Deix, não adianta eu jogar contra ti, porque eu vou ganhar sempre de ti, Deix. Então, tu tem que jogar no teu nível e eu jogo no meu nível, dizia para mim. Então, a gente sempre procura separar essa cruzada. No Colégio Mãe de Deus, a gente tem 3 quadras esportivas para trabalhar. 2 externas e uma interna. Facilita muito.
Claro, tem a situação do inverno, que ali por maio começa a complicar um pouco mais, e a gente estrutura tudo dentro de uma quadra só, na interna. Tem um horário que chega a ter 3 turmas. A gente chega a fazer um rodízio. Uma turma vai para o coletivo direto, outra turma fica no tático, a outra turma fica nos fundamentos, num canto mais específico do ginásio. Enfim, com professores, vai fazendo um rodízio para que todo mundo jogue, que todo mundo passe lá no tático, que todo mundo passe nos fundamentos, entendeu? Situações de chuva, uma coisa que complica muito lá também. A gente tem, inclusive, foi tu, professor Daniel, que me ajudou na aquisição de um quadro. Enfim, a gente tem um pequeno espaço, está chovendo, a gente tem que ter alguma coisa para animar a criança. Então, naquele quadro tático, a gente explica tudinho, faz a criança, onde é que vai o pivô, onde é que vai o ala esquerdo, direito e tal, ensinando para as crianças ali aquela situação também. Mas o primordial, deixar claros os objetivos de trabalho. É assim que nós vamos ir, até o final do ano nós teremos que chegar assim. E não ficar para um lado e para o outro, né? Uma coisa que eu aprendi na vida. Se tu ficar em cima do muro, tu toma tapa dos 2 lados da cara. Então, define um lado do muro. É esse aqui. Tu vai apanhar só de um lado. Tu acaba não apanhando dos 2 lados. Obrigado, professor Everton. E agora eu queria abrir um parênteses rápido. Quando tu coloca, né, o trabalho no trabalho visual, o trabalho na lousa, o trabalho no campo magnético, né? E a gente vai lembrar das orientações do professor doutor da Universidade de Porto, Júlio Garganta, né? Em relação ao conhecimento declarativo. Quanto mais a criança conhece o jogo, quanto mais ela entende o jogo, melhor vai ser o desempenho dela. E aí, entre os aspectos metodológicos, né, que são tão importantes quanto os aspectos educacionais e pedagógicos. Muito obrigado pela contribuição, professor. A gente tem que lembrar que a gente não está aqui só ensinando uma criança a chutar a bola. A gente está ensinando ela a compreender como chutar uma bola, compreender o jogo, compreender seus colegas, e aí entra esse processo muito mais amplo do que simplesmente ensinar uma criança a chutar uma bola. Antes de escutar o professor Alan, vamos escutar aqui então também, vamos ler um pouquinho os comentários. A Morgane coloca, muito bem colocado, professor Renato. Aí entra a importância dos pais também entenderem essa diferença. Muito bem colocado. Provavelmente o professor Renato já deve ter conversado com os pais dele lá, que estão bem orientados e conhecem bem de a relação com as crianças. Parabéns, Morgane, parabéns, professor. A Josiane coloca para a gente aqui. Realmente, Luciano, os pais precisam ter um entendimento... isso eu já... Não, peraí que andou aqui. Aqui, andou, ela rodou sozinha aqui. A Josiana coloca, concordo, professor Daniel, e realmente afeto emocional mesmo. Já vi muitos casos, infelizmente. Notem bem, é a segunda pessoa que está aqui, já teve um professor que falou de arbitragem, agora a Josiane está trazendo também, para a gente ver que a gente tem essa fragilidade nos comportamentos adultos no espaço esportivo. É o segundo comentário já que traz essa temática. O Luciano Welter, os problemas das escolinhas particulares são os pais, com suas cobranças e exemplos. Já vi cada situação incrível, senhores dos pais. O pai, eu quero dizer o seguinte, que o pai realmente, se ele não for bem orientado, ele vai ter uma conduta inadequada. Volto a dizer, muito desse processo passa pelo conhecimento do pedagogo do futsal para orientar esse pai. Por experiência própria de quase 30 anos, 95% dos pais, quando são bem orientados, quando se conversa, quando se explica a forma de ajudar, que eles podem fazer para ajudar os filhos, eles mudam o comportamento. Agora, a gente não pode esquecer que eu acho que uns 5% são pessoas que têm situações de projeções psicológicas que precisam, sim, de um atendimento especializado. Por quê? Porque construir isso na infância, as projeções pedagógicas, de projetar as suas frustrações nos seus filhos. Aí precisa de um atendimento mais próximo, né? E aí não é só o professor que vai conseguir resolver isso sozinho. Aí vai precisar um atendimento mais especializado, e aí entra o trabalho do psicólogo do esporte, o trabalho dos psicólogos, que são tão importantes quanto o nosso trabalho. Professor Alan, como estruturar a escola de futsal a partir do grande interesse de crianças participantes? Assim, lá na escola que eu trabalho também tem 3 quadras, né? 2 que são cobertas e uma externa. É também coberta, mas é externa, não é um ginásio. Geralmente a gente trabalha no ginásio. Então, e no ginásio tem já 2 quadras lá,
quando há um número excessivo assim, de participantes, a gente divide, né? Porque eu trabalho com outros professores também. Então, assim, uma das coisas que a gente faz, a gente separa por idade, e também, assim, a gente não deixa muita criança aguardando, a gente procura, assim, a criança é protagonista naquela atividade, então a gente tenta o máximo de tempo ela tá ali movimentando. Então, só em alguns casos que ela vai aguardar um pouquinho, porque também faz parte, né, ela saber esperar a vez, vai esperar a vez dela jogar, mas geralmente a gente faz esse tipo de coisa, de separar quando tem um número grande, mas a gente nunca deixa as crianças assim de fora, e ter um número muito grande, vai acabar que vai atrapalhar o rendimento da aula, vai atrapalhar o rendimento dos alunos. Então, a gente procura limitar. Então, a gente não tem esse número excessivo de gente, não. Muito obrigado, professora Ala. Mais um pouquinho os nossos comentários. A Josiana coloca: realmente, Luciano, os pais precisam ter um entendimento melhor da proposta da escola, dos clubes federados e da escola particular. O Silas Souza: o futsal dentro da escola é tão importante que um simples torneio interescolares vale mais que uma Champions League. Se superdimensionar ele, sim, né? A gente também tem que ter um certo cuidado nesse superdimensionamento das competições, né? Quanto mais o professor superdimensionar essa competição, né, a criança pode até tentar supercondicionar ela, mas os adultos têm que dar aquele freio. A competição é importante, mas também não pode ser mais importante que os nossos comportamentos, mais importante que a integridade do colega, mais importante, né, que a ética, né? Então, a gente também nós temos que ter cuidado quando a gente superdimensiona. Amanhã é a final, pessoal, a nossa vida está em jogo. O que a criança vai fazer no outro dia se disser isso? Não podemos perder esse jogo. Como a criança vai reagir? Como vão ficar os aspectos emocionais dela, né? E quem cria isso normalmente são os adultos, não são as crianças. As crianças, elas acabam se adaptando ao meio que elas vivem. Professor Renato, por favor, professor. Como estruturar a escola de futsal a partir do grande interesse de crianças participantes? Certo, vamos lá. Pegando os comentários e fazendo o gancho com a fala dos colegas, eu acredito que o primeiro passo é definir bem qual é o teu objetivo. Qual é o teu objetivo com a tua escola de futsal? Né? Que é o que nós já havíamos conversado. O que você quer através dela? Ela é de participação? Ela é de competição? Ela é uma escola federada? Tem que ter bem definido. E o que eu trabalho aqui há 5 anos já, e eu consegui fidelizar um grupo que eu sempre fecho as minhas inscrições e sempre tenho lista de espera em todas as categorias, é organização e gestão. Nós somos formados para trabalhar esporte, saúde, enfim, só que a gente precisa buscar conceitos de gestão que acredito que a gente não teve muito dentro da nossa graduação. Gestão empresarial. Tu vai aplicar para a nossa realidade da nossa escola de futsal. Atitudes simples, por exemplo, que eu trabalho aqui, que eu vi que teve alguns comentários, nós temos uma cartilha do atleta, que a família recebe na inscrição, quando eu converso com a família. O que é isso? É uma cartilha do atleta. Ali tem todos os direitos, mas também tem todos os deveres de todos os protagonistas desse espetáculo. Professores, alunos e família, que é o que envolve, né, esse nosso trabalho. Então, ali tem direitos e deveres dos 3 com o processo esporte, com a parte mágica que é o jogo. Então, essa cartilha vai definir e ali o professor vai se basear e vai ter a segurança para poder trabalhar da melhor forma possível. E a gente não pode esquecer da escola de pais, e eu tento trabalhar muito isso, é uma prática muito interessante, que você precisa conversar, escutar e conhecer as famílias, que têm várias realidades, como o professor Daniel falou, que muitos pais, com quem eu já trabalhei, trazem diversas experiências que tiveram
em anos passados, pensando que se aplica hoje, mas a gente sabe que não funciona assim, e que cada um tem uma realidade diferente, cada criança tem um sonho diferente, uma proposta diferente, um pensamento diferente, e nós, pedagogos, temos que ajudar a construir usando o esporte. A nossa ferramenta é o esporte para contribuir da melhor forma possível. Provavelmente a gente falha em diversos momentos, isso faz parte do processo, mas a tentativa de acerto tem que ser sempre maior. E é isso. Estruturar uma escola de futsal não é simples, tu tem que estudar, não é só pegar uma bola e ir para o meio da quadra, tem gestão, tem marketing, tem planejamento, tem pedagogia, tu tem que ter autores, tu tem que se basear em autores. O professor Daniel sabe muito bem que eu gosto muito que ele cita muitos autores que eu leio, o Volzer, inclusive, que eu também já dei uma lida sobre ele, e é isso, analisando. Não é simples estruturar. É planejamento, é estudo, é pesquisa, é embasamento e, junto com isso, as nossas experiências, a gente fechar um grande projeto. E eu percebo que muitos colegas abriram e fecharam muitas vezes e pecaram nesses aspectos que eu trouxe aqui, que é de gestão e organização. É isso, professor Daniel. Obrigado pela contribuição, professor Renato. E 2 aspectos que tu coloca me chamam muita atenção. A tua fala final agora, ela é muito significativa, principalmente porque só quem dá aula em escola de futsal em colégio sabe o nível de cobrança, o nível de exposição e expectativas que se criam dentro dessa escola. Porque talvez seja o único espaço onde a gente tenha, em todos os finais de tarde, uma torcida para assistir o treino, porque os pais saem para o final de tarde do serviço para assistir os filhos, né? Então, tu tem que gerenciar isso. Então, tu não está sozinho num ginásio com as crianças. Tu tem a direção, tu tem os coordenadores, tu tem os pais, tu tem as crianças que estão esperando o próximo horário. Então, quem consegue fazer um bom trabalho em escolinha de futebol dentro do colégio se transforma num baita pedagogo que tem que lidar com muitos problemas, como tu colocaste muito bem, né? E para finalizar, em relação à tua fala, eu queria te dizer o seguinte: eu chamo de parceria pedagógica, tu chama de escola de pais. Talvez o professor Everton chame escolinha de integração família, eu não sei o termo, mas o mais importante é que exista essa ferramenta pedagógica. O nome é o que menos interessa, mas esse cuidado em conversar com as famílias, né? Por que eu trago isso? Porque muitas escolas, por falta de conhecimento e coragem, impedem os pais de assistir os treinamentos, querem se afastar a família das crianças. Não é por aí. O caminho é uma ligação e uma orientação e um trabalho coletivo, e não o contrário. Os clubes fazem muito isso. Querem abandonar os pais. Não, os pais não têm que dar palpite aqui. A criança precisa do seu pai. A relação criança, escola e família tem que funcionar. Não dá para funcionar só a criança e a escola. A família tem que estar integrada. Mas, é claro, cada um fazendo a sua parte, né? Vamos ver os comentários aqui. O Luciano Walter. Depende da equipe diretiva impor regras e fazer cumprir. Verdade. É fundamental. O Pedro Sacramento Kunzer foi meu aluno do maternal até o 3º ensino médio. Ele põe assim: grande Sapo Grande. Eu vou contar por que Sapo Grande. Porque eles eram pequenos, né? Agora ele está maior que eu, mas eles eram pequenos lá no Jardim A, Jardim B, eu era o goleiro, né? Eu dizia que era o Sapo Grande, né? Então eu era maior que eles, né? Então eles ficavam... E como essas coisas criam vínculo, né? E ficam para uma vida inteira. O Pedro deve estar lá com quase 30 anos, não, acho que uns 26, 27 anos, né? O quanto a gente cria vínculos, né? A gente começa a trabalhar com eles no maternal e vai crescendo e cria vínculos, fica para o resto da vida, né? O Antônio Tamanha é a nossa responsabilidade. Perfeito, professor. O Antônio Fabiana de Souza. Parabéns, colegas. Bela iniciativa. Realmente, a prática desportiva no contraturno faz muito sucesso dentro da escola, principalmente pelas habilidades motoras e também ao pertencimento daquele aluno em representar a sua escola. Mais um tema bem legal trazido pelo Antônio. O Daniel Sebastiani. Um abraço de não me toque. Que legal, Daniel. Seja bem-vindo aí. Satisfação de ter conosco. O Joelci Machado. Os pais precisam ter cuidado para deixar os filhos à vontade na prática de esportes,
sem cobranças, com incentivo. Assim faço com meus filhos. E esta é a filosofia da DEICS no Colégio Mãe de Deus. Muito legal. Legal, Josi. Obrigado pela contribuição. Reforça mais ainda o que a gente conhece, o trabalho do professor Everton. É um trabalho já reconhecido aqui no Porto Alegre, região metropolitana, Rio Grande do Sul, como um representante realmente do esporte e educação. Bom, eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Acredito que vai ao encontro do professor Renato falou em relação à gestão, sim, mas uma gestão ligada também à parte pedagógica, né? Se eu tenho espaço físico limitado, que eu só posso ter 20 alunos, eu não vou ter 21, nem 22, nem 23, nem 24. Como o professor Renato coloca, lista de espera. Não adianta tu querer botar 30 crianças no espaço que não cabe 30, né? E tem escolas que, às vezes, na ânsia de ter um recurso financeiro maior, fazem isso. Não dá. A programação também de tempo de professores, né? Não dá para ter uma turma lá com 20 crianças, 1, 2 professores, com 20 crianças, precisa no mínimo 3. Tem 2 equipes jogando, tem outras 2 que estão fazendo uma outra atividade, né? Então, essa racionalização pedagógica também passa pela essa estrutura. Na nossa escola, teve esse ano que abriu o professor Everton está com 3 quadras, né? Nós temos que abrir uma 4ª quadra agora. Temos 4 quadras funcionando simultaneamente. Temos 10 professores trabalhando simultaneamente atualmente na nossa escola. Por quê? Porque a escola de futsal, ele é um sistema vivo dentro do colégio. Se tu executa um bom trabalho, um trabalho calcado na pedagogia do esporte, ele só vai. Não tem. Porque os pais são parceiros, as crianças sentem a vontade para jogar, e aí cada vez vai ter mais alunos, né? Então, essa é a minha sugestão em relação a isso. Ter um bom número de professores, calcular os espaços certinho para o número de crianças que possam comportar, e se não for possível comportar todas as crianças, lista de espera, em outro momento se abre a turma, mas botar mais crianças que o espaço comporta não dá. E aí perde a qualidade e as crianças saem prejudicadas no processo educacional. Vamos para o nosso 4º tema, professor Everton Deix. Por favor, professor. Entramos agora na parte pedagógica. Quais os princípios pedagógicos da escola de futsal escolar, professor Everton? Daniel, primeiro eu queria mandar um abraço ali para o professor Daniel Sebastiani, de Não Me Toque. Ele foi o profissional que recebeu a honraria de profissional de destaque 2019. Hoje, no Rio Grande do Sul, são aproximadamente 70 mil profissionais de educação física, e ele recebeu essa honraria da federação no ano passado, um baita de um profissional. E também o Josi, um pai ali exemplar, que está sempre presente, é daqueles pais que se marcar o jogo às 7 da manhã, ele está lá presente, primeiro que o professor, e cobrando o horário do professor, incentivando, estimulando os filhos dele, nunca cobrando demasiadamente, bem pelo contrário, sempre estimulando. É um pai bem participativo, que por sinal ganhou um prêmio já dos eventos da DEICS Companhia Esportiva, pela família de destaque. Ele e a dona Jaqueline, que são os pais do Antônio e Pietro. Um abraço para vocês aí. Bom, os princípios pedagógicos tem um estudo do Marcelo Canzelato Silva, se eu não me engano. Não sei se é Canzelato ou Caselato, agora me fugiu. Ele diz o seguinte, que na escola é o pilar, é a base, né, para hábitos esportivos. Ali ele desenvolve os aspectos físicos, intelectuais, promove a autoconfiança através das brincadeiras de jogos esportivos, né? Eu conheci um professor que ele tinha uma escolinha, mas a filosofia dele era de não ter jogo. Ele nunca jogava. Né? E eu pensei comigo, né? Ele era mais experiente que eu, mas não quis me interrogar naquele momento. Como é que ele consegue ficar com os alunos? Porque o jogo, na minha opinião, é o estímulo, né? Pô, tu treinar e não jogar, tu tem que ter um jogo, no mínimo uma vez por mês, que é o que a gente vem tentando fazer aí. Na nossa época, a gente jogava todos os domingos, né? Hoje em dia, botar jogo todos os domingos, os pais até nem aguentam estar levando aí. Já é diferente do Gelsi. O Gelsi é daquele que bota sábado, domingo e está lá presente. Mas os pais hoje em dia já não são assim. E eu, como fui criado pelo interior, em São Cepé, eu pegava uma bicicletinha, no sábado tinha um jogo, domingo tinha outro, domingo de tarde tinha outro, estava lá participando. Hoje as crianças jogam uma vez por mês. Os campeonatos chegam a durar aí de abril a novembro, um jogo por mês dá 8 jogos no ano. Na categoria, que é 2 anos, com 16 jogos, é muito pouco. Na minha opinião, é muito pouco que as crianças participam. Então, olha o quanto que o futsal escolar tem de importância nisso, para trabalhar essa autoestima com as crianças, a autoconfiança, como eu já mencionei aqui, para fazer com que eles cheguem numa fase adulta ali, o estímulo que a gente vai dar agora para eles fazem com que eles tenham confiança em si mesmo,
para poder depois fazer um concurso público, um vestibular, escolher um emprego, escolher a faculdade que querem estudar, trabalhar, enfim, sendo um grande cidadão para a vida aí. Obrigado. Professor Renato, queria fazer um comentário sobre o que o professor Everton falou. Eu só concordei, né, com perfeito. Dos pais participativos, dos campeonatos, dos jogos, né, que a gente tem que priorizar muito o jogo, né, o jogo é o espetáculo final do processo. Perfeito. É que a gente tem, para quem não sabe, a gente fez uma combinação que alguém quer comentar, fez assim com o dedo, achei que fosse, professor, mas tranquilo. Daqui a pouquinho vamos escutar o professor Alan, então, quais seriam os princípios pedagógicos que ele aplica lá no Colégio Notre Dame, no Rio de Janeiro, mas vamos escutar um pouquinho, vamos ler um pouquinho os nossos comentários. O Tom Albuquerque. Boa noite, professores. Sou amigo do professor Alan e tenho um projeto social de futsal numa praça pública. São 70 crianças de 6 até 15 anos e tenho 3 horas para trabalhar com elas. Divido em 3 grupos, de 6 a 9, de 10 a 12, de 10 a 12 e 13 até 15. Por ser na praça, tem que ter muito jogo de cintura com os pais. Conhece o trabalho do professor Tom, professor Alan? Primeiramente, um abraço aí para o Tom. Tom é um grande amigo que eu tenho, né? Que a gente estudou junto, inclusive nós fizemos um projeto junto aí que foi a Associação Esportiva Campo Grande, onde a gente disputou a Liga Carioca da 2ª Divisão. A gente trabalhou junto com os atletas, a gente jogou adulto, e é um grande amigo, um pedagogo do futsal aí, aqui do meu bairro também, de Campo Grande. É um cara que desenvolve um trabalho social fantástico, já está há bastante tempo nesse meio aí do futsal, é um grande amigo que eu tenho. E ele dá aula sozinho ali, o professor Tom? Pô, ele trabalha sozinho no braço mesmo, não tem ajuda financeira, é um projeto que eu acho muito bacana. É uma coisa que eu tenho pensado para mim, de eu começar também um projeto social, eu fazer um projeto social também, porque acredito que nós, professores, Deus abençoa a gente para a gente poder tá trabalhando, tá ganhando nosso dinheiro, mas o que a gente tem feito também no meio social, né? Assim, a gente trabalha no meio, né, social também com nossos alunos, mas aquilo ali a gente recebe por aquilo ali. E a criança que não tem uma condição financeira de chegar e pagar uma escolinha onde a gente está dando aula. Então, eu penso isso também para mim, que eu posso ajudar também socialmente outras crianças que não têm uma condição, de repente, numa comunidade, chegar lá e poder dar minha aula para aquelas crianças sem receber nada, sem cunho político, sem querer receber nada em troca, sabe? Somente poder contribuir e auxiliar na vida das crianças. O professor Tom deu uma ideia da gente fazer uma live de futsal social, né? Quem sabe a gente convidar ele para participar. Sim. E as lives, elas têm uma repercussão tão grande, daqui a pouco a gente consegue, quem sabe, até um patrocínio aí para um trabalho tão significativo, né? Que deve ser feito para ajudar essas crianças que estão em vulnerabilidade social, né? Porque nós estamos falando aqui dos nossos alunos de um colégio particular, graças a Deus a família tem uma boa estrutura, né? Mas a gente também tem que olhar a nossa responsabilidade social. Quem sabe, professor Tom, fica aí um convite para a gente poder fazer uma live sobre o futsal social, achar outros professores de outros locais também, porque é um assunto bem significativo. Muito obrigado, professor Tom, pela tua contribuição. A Joseana coloca, concordo, infelizmente ocorre mesmo isso nos clubes. Né? Que a Joseana está colocando aquela situação dos clubes, né, de tirarem os pais do processo educacional de ensino. Né? O Miqueias, professor do Rio Grande do Norte, realmente atua na escola e trabalhar atividades de inclusão e, ao mesmo tempo, trabalhar também o futsal e outras modalidades é muito complexo. Verdade. E a nossa querida Sheila, professora da cidade de Turuçu, Turvo, Santa Catarina, nossa querida colega, né, minha, do Alan e do professor Aleirton, lá da licença 1 da Confederação Brasileira de Futsal. Parabéns pelo debate, professores.
A Sheila também é uma que pode participar desse processo social, ela trabalha na prefeitura, acho que ela também vai poder participar junto com o professor, deixa eu lembrar o nome do professor aqui, professor Tom, tá? Mas, professor Renato, não, deixa eu ver onde paramos. Não, estamos no professor Alan agora, né? Isso. Professor Alan, o Alan já falou? Não falei sobre os princípios pedagógicos. Aqui, a idade vai chegando, os cabelos brancos vão chegando, a gente vai se perdendo. Então, professor Alan, quais os princípios pedagógicos, então, da escola de futsal no Rio, na escola Notre Dame, né, no Rio de Janeiro? Então, o que eu percebo muito no Colégio Notre Dame, né, que no Colégio Notre Dame, eu trabalho no Notre Dame no Centro de Educação Esplanada. Situações um pouco diferentes, distintas, tá? No Colégio Notre Dame, eu vejo que muitas das vezes os pais eles colocam as crianças lá para poder fazer uma atividade, fazer uma interação. No Centro de Educação Esplanada, não. Ele já a criança gosta, cultural, que a criança aqui gosta de futsal. No Notre Dame, existe crianças que gostam, mas também existe muita criança que é a geração videogame, Fortnite, Free Fire, eu não sei se isso daí também é o caso de vocês, mas o que eu vejo muito aqui é isso, geração Free Fire, Fortnite, e o que a gente tem que fazer o princípio pedagógico é a inclusão, a socialização dessas crianças através do esporte que é o futsal. Tentar, de alguma forma, envolver eles, tentar deixar eles apaixonados pelo esporte do futsal através da nossa paixão também, daquilo que nós fazemos, porque quando a gente escolhe uma modalidade, a gente escolhe porque a gente ama e a gente faz isso muito melhor. Hoje eu tenho sentido muita falta de poder estar com as turmas. Isso, para mim, tem sido acho que todos os meus colegas, inclusive o pessoal que está falando aí, a gente faz aquilo que a gente ama, então a gente tenta ao máximo a interação, a integração desses alunos. Obrigado, professor Alan. Olha, hoje é um dia que bom, né? Nós estamos com uma participação das pessoas que estão assistindo muito grande. Isso é muito significativo, porque a gente fica numa troca aqui. A gente vem para a tela e volta para o lado e são comentários bastante pertinentes ao tema e estão contribuindo muito. A Josiane coloca, por isso precisa ter um vínculo de confiança entre pais e clubes, para evitar esses comportamentos de exclusão de treinos. A Josiane, inclusive, ela é coach na área da psicologia do esporte, está terminando, acho que a especialização dela, ela fala com bastante propriedade desses temas. A Morgane coloca, a criança deve ter incentivos da família para fazer o que dá vontade, e não porque o pai quer que ela faça, porque senão os dois ficam frustrados. O professor é muito importante para agir na hora e na forma certa quando precisar. Excelente comentário, Morgane, hein? Uma visão ampla do processo, né? Em cuidar as projeções dos pais, né? As expectativas excessivas dos pais em cima dos filhos, e aí o professor é o mediador desse processo, muito bem colocado. O Miqueias, professor do Rio Grande do Norte. Nas minhas aulas na escola, eu tinha que dividir a quadra para trabalhar as modalidades. E essa é a realidade de todo mundo, viu, Miqueias? Não é só no Rio Grande do Norte. Lá no Monteiro Lobato, Educação Física, escolinha, a gente tem que dividir a quadra, né? O professor Fernando Abel, da Escola Rola Bola de Porto Alegre, foi a escola onde eu iniciei em 91, é uma referência em escola Rola Bola em Porto Alegre, na formação de excepcionais professores, além de ser uma escola de formação humana e esportiva excepcional. Ele coloca para a gente assim, parabéns, professores, mais uma live de sucesso. E hoje, com o presidente da FIEP, o professor Everton Deck, é o delegado, né, da FIEP aqui no Rio Grande do Sul, é isso, né, professor? Exato, isso mesmo. Um abraço ao Fernando, hein? Um grande profissional, um exemplo para todos nós. Professor Renato, quais os princípios pedagógicos da escola de futsal do Colégio Dom Bosco de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul? Certo, para esse tema, eu separei uma frase do Paulo Freire, que ela é bem simples, e ela entra muito no esporte, que é o seguinte:
A gente tem que diminuir a distância do que se diz para o que se faz. Então, que a fala seja a prática. Esse é o nosso grande desafio. Então, um princípio pedagógico de um treino de futsal, ele tem que estar muito ligado a essa frase. Né? Você tem Paulo Freire, não poder citar outros, mas enfim, diminuir a distância do que se diz para o que se faz. O treino é muito rico, o jogo é mais rico ainda, e nós precisamos planejar e estudar e entender a importância dos dois e o que é o treino e o que é o jogo, para que os princípios fechem com o objetivo que a gente quer, que a gente tem de escola, de educação, através do esporte. Então, um princípio pedagógico, é fácil a gente falar em inclusão, é fácil a gente falar, a minha escola, ela é para todo mundo, a minha escola, ela é de participação, tu vai lá, a criança desenvolve, não é tão simples assim. Por isso, eu sempre peço para as famílias que reflitam, que conheçam os professores responsáveis, que perguntem, que assistam treinos, que reflitam sobre as práticas pedagógicas de cada escola, para ter uma conclusão de se estão no espaço correto de aprendizado ou não. A gente tem exemplos positivos e como vai ter exemplos negativos, e assim são em todas as áreas de atuação, todas as profissões são assim. Então, princípios pedagógicos não é simples. Um treino precisa ser planejado. Um treino de inclusão, um treino de participação, um treino de construção, ele tem que ser pensado pelo professor, organizado. Eu, dentro do Dom Bosco, eu tenho um núcleo da educação física, né, que eu coordeno com os professores, que a gente estuda, que a gente reflete, que a gente participa. João Batista, Freire, por exemplo, que a gente vai estudar agora, a gente tem aqui próximo o Fernando Gonzalez, né, ele publicou bastante sobre a tomada de decisão, né. Hoje, a gente sabe olhar um treino e entender, é global, é um treino voltado mais para a prática, voltado mais para o jogo, enfim, precisa estudar, precisa leitura, precisa embasamento, e precisa voltar a esses autores que a gente cita, trazer para a nossa realidade, para a realidade do Rio de Janeiro, para aquele professor que está lá sozinho no meio do espaço, para a região de Porto Alegre, onde vocês têm 4 quadras, para Santa Rosa, eu tenho uma quadra coberta e uma quadra externa, realidades diferentes, mas a proposta a gente não pode perder. O princípio, a distância do que se diz para o que se faz. Eu acho que isso fecha muito bem com a pedagogia do esporte. É isso, professor. Muito obrigado, professor. E tu instiga a gente com os teus comentários, porque realmente, se todos os professores das lives que a gente acompanha aqui fizerem o que diz, o esporte infantil está resolvido todos os problemas, né? O que eu vejo de comentários de discursos maravilhosos, lindos, de como ensinar, mas na prática, realmente, a gente tem que transferir. Eu concordo plenamente com a tua colocação, trazendo Paulo Freire, né, nosso grande patrono da educação brasileira, né? Então, muito bem colocado. E, se todo mundo conseguir colocar os seus discursos na prática, realmente o esporte infantil, o futsal infantil vai muito longe, né? Com certeza, né? Antes de eu dar a minha colocação, tem um rádio aí no meio aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Passou. Se por acaso voltar algum barulho ambiente, a gente começa a combinar que só fica ligado o microfone daquele que está falando. Se voltar, tá o ambiente. Mas por enquanto parou, tá? Antes de eu dar minha colocação, deixa eu ver quem mais está nos ajudando aqui. Josiana, infelizmente, tem muitos pais que não participam, não estimulam. Não sei por que ainda existe um estigma sobre o esporte de futebol. Né? A gente também tem um outro lado, né? Tem pais que se envolvem demais e tem pais que se envolvem de menos. E aí esses pais têm que entender o quanto é significativo para uma criança a presença do seu pai na arquibancada. Com certeza, qualquer um de nós 4
um jogo de futsal, lembra um jogo de futsal quando criança, e lembrava o seu pai na arquibancada quanto isso era bom, quanto isso dava confiança, né? A Josiane coloca, verdade, seria ótimo, lives de projetos sociais. Olha, vamos fazer, Josiana, com certeza. O professor Marcelo, professor do Bola na Rede, o ano passado, atualmente está trabalhando na ACM, lá da Serra, acho que é Canela, ou Gramado, né? Ele coloca assim para a gente, eu tive um projeto social de futsal durante 2 anos em Viamão. Meninos e meninas, inclusive, levei para jogar contra o Bola na Rede. Foi ótimo para as crianças daquela região. É verdade. O professor Marcelo tem muitos trabalhos sociais muito desenvolvidos. O professor Fernando coloca, quero participar da live de projetos sociais. Ok, professor Fernando. Pô, já tem bastante professor dessa live aí, né? E aí o Tom, que originou a live, do seguinte, convite aceito, www.facebook.tom. Essa é a página do projeto social para conhecerem melhor. Com certeza, Tom, vamos poder acessar. E a Josiana, ótimos profissionais, parabéns. Obrigado, Josiana. Bom, eu vou na linha do professor Renato ali também. Eu vou usar os princípios pedagógicos como fonte de aprendizagem de trabalho. Então, usando, na verdade, do futebol de campo e do futsal, então, quem lançou os princípios foi o João Batista Freire na sua obra Pedagogia do Futsal, do Futebol, onde ele diz que os princípios são ensinar bem o futsal, ensinar mais o futsal, ensinar futsal a todos, e ensinar futebol, ensinar que as crianças gostem de futebol. E aí o professor Wilton Santana lançou muito futsal, né? Então, ensinar futsal a todos é aquela visão macro do professor de todas as crianças que estão ali, não só aquelas crianças que têm atividade. Ensinar bem o futsal é saber futsal. Eu tenho que saber os princípios operacionais do jogo, eu tenho que saber os princípios operacionais, eu tenho que saber as atitudes táticas, eu tenho que saber como é que eu ensino a progressão, e eu mesmo nessa linha, eu tenho que saber a tática avançada de futsal. E como é que eu vou preparar uma criança, um adolescente, assim, um jogador de futsal, que é o objetivo, para ter a progressão? Então, eu tenho que saber muito de futsal. Eu tenho que ensinar mais de futsal, ensinar valores, atitudes, né? Enfim, eu tenho que criar um ambiente que estimule a criança a gostar do futsal. Um ambiente lúdico, um ambiente acolhedor, um ambiente desafiador, competição como estratégia dentro da aula. Então, esses são os 4 princípios que eu defendo. Em utilizar, não, como o Renato coloca, né? Levar da fala para a aula. Esse é um princípio que na nossa escola a gente trabalha muito. Como é que a gente vai fazer para incluir mais crianças? Como é que a gente vai ensinar bem o futsal? Como é que a gente vai ensinar mais do que o futsal? Como é que a gente vai fazer com que as crianças gostem mais? Então, a gente está sempre discutindo isso, criando estratégias para que esses princípios realmente se concretizem. Vamos para a última rodada nossa, pessoal. Vamos conseguir todos os temas. Vamos para a última rodada. O tempo quase estourado. Eu vou pedir, então, para o professor Everton. Então, vamos para o nosso último tema. A competição vai ficar para um outro dia, professor, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. Então, professor Everton, qual a metodologia de ensino indicada na escola de futsal escolar, professor? Professor Wilson Bagatini, que acredito que todos vocês devem conhecer, o atual delegado de honra da Federação Internacional de Conflito aqui no Rio Grande do Sul, ele falou, tem uma frase muito bonita: deixe-me vencer, se não for possível, deixe ao menos tentar. Isso leva para as crianças na escola. Deixa a criança tentar, deixa ela participar, deixa ela jogar, deixa ela ganhar aquela autoestima, aquela confiança dela. Oportuniza a atividade à criança. Oportuniza o jogo da criança. Se nós, profissionais de educação física, não oportunizarmos o jogo, a criança quem vai oportunizar? E tem outra frase que eu tenho muito orgulho de dizer que é de minha autoria, criada em 2000, o indivíduo só pode se desenvolver na vida quando recebe oportunidades. Ou seja, eu estou tendo uma oportunidade aqui hoje, nesse momento de aprendizado com vocês, graças ao convite do professor Daniel. O que eu quero dizer com isso? Essa é a nossa metodologia na escola, e eu acredito, eu gosto muito de oportunidade de esporte. Acredito fielmente na Carta Internacional da Física, acredito que o esporte nos norteia os valores da vida, reflete o que vai vir a acontecer pela frente, o ganhar, o perder, o empatar, o simples
fato do resultado do jogo não é só aquilo que interfere no esporte. Por trás da bola tem muitas coisas incluídas. E isso a gente deve oportunizar as crianças. É a metodologia que eu acredito que é o caminho possível, oportunizando todos. Muito obrigado, professor Everton. Professor Alan, qual a metodologia indicada para o ensino do futsal na escola, professor? Professor, está desligado o microfone, professor. Desculpa. Sem problema. Antes de falar sobre isso daí, eu vi que o professor Alisson também estava ligado aí, o professor que trabalha comigo. E, assim, a metodologia mais aplicada, indicada, depende do objetivo, né, da escola. Como já foi falado aí, eu trabalho em escola que eu sou professor só da equipe, ou professor só das escolinhas. Então, qual seria o nível, o objetivo dessa escola? É claro que a metodologia ativa a gente não pode correr dela, né? Eu utilizo quase nada da metodologia tradicional, tecnicista. Outro dia eu estava conversando até com o Daniel e a gente estava falando sobre isso, que às vezes é preciso, eu não descarto a tecnicista, não descarto, mas não utilizo muito, não gosto muito de utilizar, mas depende muito da metodologia que eu vou aplicar com o objetivo da escola. Quando o objetivo é a integração, a socialização, a metodologia ativa, aquilo do aluno ele praticar um esporte, ele poder socializar com outras crianças, integrar com outros alunos. E quando é a competição, é aquilo excludente, não é muito importante. Quando é competição, aqui no Rio de Janeiro é muito forte. Vou te dizer assim, na área que eu moro, que era Zona Oeste, é bem forte o nível, e assim, a gente pega atletas de outras escolas, até da escola que eu trabalho, jogador de clube. Então, eu tenho também jogador de clube. As escolas, tem escola que é só jogador de clube, porque competição aqui, nível escolar, exige, só pode 2 federados, mas 2 no futsal. Então, o camarada joga campo, tem 10 atletas de campo. O cara não joga futsal, não é federado, ele joga campo. Então, assim, a escola é muito forte, porque tem 10 jogadores de campo. E a metodologia aqui é claro, eu como profissional, eu procuro que todos os alunos, aquele camarada que ele busca, que ele está interessado, por mais que ele não tenha uma habilidade, uma coordenação como os outros, eu quero esse garoto na minha equipe. Eu coloco ele na equipe, mesmo que ele não sabe, porque esse garoto ele está com vontade. Então, ele de repente vai se iniciar para melhor até uma habilidade maior que joga no clube. Então, o objetivo nosso, por mais que a competição seja escolar às vezes, porque como eu expliquei, o Rio de Janeiro é forte. Quando é amistoso, você escolhe a escola que tu vai competir, tu pega uma escola que tu vê, não, esse cara aqui tem uma linguagem de chegar, de incluir, porque eu já entendeu? Para amistoso. E eu levei o camarada para poder ir num jogo e o pessoal nem sabia. Então, de bola, participou, jogou ali da forma igual aos outros. Então, a metodologia que eu gosto de estar
trabalhar a metodologia ativa, o aluno é um protagonista. E eu acho que o mais indicado seria isso da escola. E só o nível que eu estilo de competição eu falei seria diferente. Obrigado, professor Alan. Pessoal, vamos fazer o seguinte, agora o professor Renato falar, o professor Hélio, o professor Alan, vamos desligar os microfones para deixar só o professor Renato, que tem uma pequena interferência aí, só o professor Renato vai falar para nós agora, tá? Então, professor Renato, qual a metodologia de ensino indicada para a escola de futsal, por favor? Perfeito. Então, para explicar minha realidade, eu trabalho aqui com outro colega dentro da quadra em todos os treinos, que é o Danilo Kruger. O Danilo, ele é atleta profissional de futsal, campeão mundial, 5 temporadas na CBF, seleção brasileira. Então, ele tem uma experiência muito vasta no futsal. Então, eu faço o quê? Eu trago a experiência dele desde o sub-7 até o sub-13 que a gente tem aqui, e toda a experiência dele eu consigo colocar dentro da quadra, independente da categoria que for. A metodologia, depende da categoria. Por exemplo, categoria sub-5, sub-7, a gente trabalha, com certeza, analítica em alguns momentos, mas já damos a introdução da global, que é o jogo em si, a tomada de decisão. Então, o que a gente observa aqui também é que temos, então, o tempo que uma criança fica com a bola no pé, dependendo se for no futebol ou futsal, durante um jogo. Ele é muito pequeno. Então, a gente sempre leva uma idosa aqui que tem, por exemplo, tem condições de dar 100 embaixadinhas, por exemplo. Mas e quando ela não estiver com a bola? Como vai ser o comportamento dela? Que é o maior tempo da partida sem a bola. Então, a gente faz essa reflexão. Eu e o Danilo conversamos bastante sobre a metodologia de treino de categoria. Ele passa a experiência que ele tem, a gente faz essa ligação para a categoria que a gente está trabalhando, e graças a Deus está dando certo nessas últimas temporadas, mas eu não falo em resultado, eu falo em fidelidade e em participação, porque a gente manteve os nossos alunos da sub-7 que estão agora na sub-13. Significa que tem um processo por trás de tudo isso, isso não é por acaso. E então a minha reflexão é assim, o que a metodologia ideal, nós não temos uma que vai ser 100% ideal para o nosso treino, mas a gente pode usar de algumas para o que a gente precisa, para dependendo da categoria, do momento, se nós estamos pensando em jogos amistosos, se nós estamos preparando uma equipe para uma determinada competição, se nós estamos preparando eles para um determinado desafio, enfim, mas a gente acredita muito na tomada de decisão, no jogo sem a bola, que é o maior tempo eles estão sem a bola, né? E eu e o Danilo dialogamos muito bem, e eu aprendi muito com esse campeão nesses últimos 4 anos que estamos juntos aí, e vou dizer para vocês que é uma experiência muito, muito legal. Eu indico, assim, ter dentro da quadra alguém que realmente passou por todos os momentos e que passou por níveis de altos de competição, ele consegue. E aí tem o pedagogo para trazer, para aprender e extrair o que é importante de tudo que um grande profissional passou para uma criança de 7, de 11, de 13, que também quer viver, quer ter experiências, quer aprender, vai passar por diversas situações dentro da quadra, e a gente sempre tenta da melhor forma possível. Obviamente, a gente comete alguns erros durante a carreira, mas da melhor forma possível, a gente tenta acrescentar, agregar nessa vivência esportiva que essa criança vai ter, professor Daniel. É isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, na realidade, eu vou tentar utilizar como referência a minha experiência, né? Os meus conhecimentos, mas não sou aqui o dono da verdade. O que eu vou dizer aqui é o que eu acredito, e a minha realidade me levou a pensar assim. Mas não tenho nada contra quem trabalha com o tecnicismo, com a pedagogia parcial, nenhum problema.
Cada um acredita nas suas convicções, através do seu conhecimento. Mas na minha vivência, vou fazendo que vem 30 anos de vivência, já experimentei os dois princípios, tanto o princípio analítico sintético como o princípio global funcional. Dentro do princípio analítico sintético, nós temos a pedagogia parcial, né, que é compartimentar o jogo em fundamentos, chutes separados, passar no meio de conezinhos. Fiz muito isso na minha carreira, muito, muito, muito. Também fiz a pedagogia do confronto, que é desenvolver jogo. E como o professor Renato coloca, essa pedagogia só alguns jogam, os outros mal tocam na bola, porque o jogo formal, quanto menor a criança, menos ela toca na bola, né? E eu encontrei na pedagogia global, ativa ou sistêmica, tem vários autores que usam termos diferentes, a melhor alternativa, para mim, desde as crianças de 3, 4, 5 anos, eu só uso a pedagogia global funcional, onde a gente tem uma mudança na estrutura de jogo, como o professor colocou, professor Renato. A criança toca muito pouco, mas se fizer um jogo numa quadrinha menor, 2 contra 2, ela vai tocar muitas vezes na bola, né? 1 contra 1, então nem se fala, né? Então, eu acredito, né, eu recomendo e utilizo na minha escola, basicamente, a pedagogia global, né, ativa, através da adaptação de jogos reduzidos, jogos situacionais, jogos recreativos, jogos fracionados. É jogo, é o tempo inteiro. A criança é a bola adversário, a criança, a bola adversário, o colega, a criança, a bola adversário, o colega e o alvo, a criança, a bola adversário, o colega, o alvo, e o alvo tem que defender. O tempo inteiro, porque o jogo de futsal precisa dessas habilidades, né? Não faz sentido uma criança ficar tocando bola para um para o outro ali, se isso nunca vai acontecer no jogo que ele passa, nunca vai ser daquele jeito ali, batendo com a parte interna, com a parte externa. Mas eu volto a dizer, isso é uma convicção minha, e eu não estou aqui para dizer regra nenhuma de pedagogia, até porque sou no meio de 3 excepcionais pedagogos, mas na minha experiência, já faz uns 7, 8 anos que eu trabalho praticamente exclusivamente com essa pedagogia, e nas minhas práticas eu vejo uma evolução sem limite nessas crianças. E as crianças que trabalham durante muito tempo na pedagogia analítica, elas evoluem muito devagar, mas evoluem muito devagar, e a criança que trabalha na pedagogia do confronto, só alguns jogam e os outros desistem de participar da escolinha porque não tocam na bola, ou tocam muito pouco na bola. Então, essas seriam as minhas colocações. Estamos, então, na parte final da nossa live. Queria agradecer aos professores, mas antes da gente finalizar, cada professor, cada pedagogo do futsal vai falar um pouquinho, né? Vai fazer uma síntese final, 1 minuto, 1 minuto e meio, e fazer a sua despedida também. E a gente tem uma tradição aqui, que sempre aquele que está na primeira vez na live é o que faz o nosso fechamento. Então, hoje o professor Renato vai ser o responsável em fazer a fala final e fechar a nossa live, tá, professor? Tu vai ser o responsável em finalizar para a gente, ok? Professor Everton, tem 1 minuto final, por favor, professor. Só tem que ligar o microfone agora, professor. Vou desligar o meu, tu liga o teu. Pronto, aprendendo a mexer na tecnologia aqui. Só quero agradecer aí aos colegas pela troca de experiência e aprendizado aí. Dizer para vocês que é um orgulho ser profissional de educação física. Gosto muito de trabalhar com crianças. Não sei trabalhar com outra coisa. Até deu um pavor aí, né, nesse ano, em razão da pandemia. Graças a Deus as coisas foram se ajeitando aí. Ainda não voltou tudo, mas vai voltar se Deus quiser. As crianças precisam de nós. Eu estou ministrando, eu, o professor André, o qual meu colega, nós trabalhamos junto aí, um excelente profissional, nós estamos ministrando aula para as crianças. Meu Deus do céu, as crianças precisam de nós. E eu acredito que após a pandemia, os pais então vão procurar mais o nosso serviço ainda. Crianças que já tinham aquela predisposição de obesidade, tá pior ainda. Crianças que tinham problemas de depressão, piorou. Eu já estou ouvindo de pais, crianças estão tomando medicamento, tarja preta, em razão da pandemia aí. Nós estamos indo aí desde março parado, né? E olha o quanto nós somos importantes. Eu tive o luxo, me dei o luxo de criar agora uma nova frase, que nós estamos lutando com nossos governantes aí para voltar a trabalhar conforme protocolos da Organização Mundial da Saúde, né? Dizendo o seguinte, que o profissional de educação física é essencial para a vida. E nós estamos em todas as fases da vida. Muito obrigado aí aos colegas pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença. É sempre uma honra receber o professor Everton, com uma história dentro do futsal infantil, dentro do esporte, excepcional. E realmente nós que nos sentimos honrados em ter a tua presença e poder aprender um pouquinho mais contigo aqui, professor Everton. Foi um grande prazer te ter conosco.
Antes de passar para a despedida, obrigado, né? Antes de passar para a despedida do professor Alan, temos alguns comentários finais aqui. A Josiana Ávila, ótimos profissionais, parabéns. Muito obrigado, Josiana. A Morgane de Laiol, essa combinação de professores é muito importante. Percebemos isso no desenvolvimento do trabalho. Obrigado, Morgane, pelas contribuições. A Graciele Medeiros, Escola da Bola, saudade. A Suziane Guilherme Palaver, verdade. E a Graciele volta. Dali, Renato, a Escola da Bola é a saudade da gurizada. Que legal, que legal. Parabéns, professor Renato, hein? Esse retorno das famílias é muito gratificante. Professor Alan, agora queremos saber, escutar tuas considerações finais e a despedida da live de hoje. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra conhecer novos colegas aí da profissão, cultura diferente, né? Vocês aí no sul do país, eu aqui no sudeste, e a gente com um único ideal, um único objetivo, que é desenvolver o esporte, quer desenvolver o futsal, amantes da modalidade, né, acima de tudo. Eu queria agradecer também ao pessoal daí que esteve com a gente até agora. Foi um prazer estar com vocês. Quem quiser, a gente vai ter um curso que vai acontecer sábado agora, e no outro sábado também, no dia 1º, no dia 8, onde a gente vai falar sobre pedagogia do futsal e gestão, com temas relevantes, muita coisa de vivência prática que a gente vai falar, porque eu também não sou professor só de escola, mas trabalhei em clube, então a gente vai estar falando sobre essas competições aí, competições escolares e competições a nível federação. Então, queria mandar um abraço para todos aí. Meu amigo Tom, prazer te ter aqui. E um abraço para meus amigos que estão aqui também, que participou junto comigo. Tá? Foi um prazer te ter também, professor Alan. Realmente sempre reconhecendo um amigo, um profissional muito qualificado, com colocações muito coerentes com a pedagogia do futsal. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, né, professor Alan, de compartilhar o conhecimento com a gente. Muito obrigado. Bom, agora eu faço a minha despedida e depois o professor Renato, então, faz a dele e fecha a live. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Everton, ao professor Alan, ao professor Renato, uma satisfação, aprendi muito hoje. O grande educador é aquele que está todo dia aprendendo alguma coisa. Senão, tu estabiliza. Tu tem que sempre estar escutando outras pessoas falarem. A teoria crítica da educação fala isso, né? Se a gente não confrontar as nossas convicções, a gente estagniza, né? É que nem uma criança aprendendo futsal. Se ela não tiver um desafio maior, ela estagniza. Ela tem que ser sempre um desafio um pouco maior. Então, eu fiquei muito atento aqui o professor Renato, o professor Alan, o professor Everton falando durante todo, para tentar buscar contradições também nas minhas falas aqui, né? Para eu poder, quem sabe, também vir a mudar as minhas convicções. Eu não tenho problema nenhum de mudar as convicções, desde que a gente contenha argumentos coerentes, desde que a gente possa perceber isso na prática. E, então, foi uma satisfação. Queria agradecer as pessoas que participaram hoje de várias partes do Rio Grande do Sul. Tivemos pessoas de outros países aqui conosco, né? E deram muitos pais ali. Eu vi pais de Santa Rosa ali, dos pais da escola, o professor Renato estão participando, amigos ali do professor Alan, famílias do professor Everton Bakes. É realmente uma unidade. Esse evento, a escola é uma unidade de pessoas, né? Contribuíram muito, são pessoas que realmente devem contribuir para esse ambiente, tanto do professor Renato, do professor Alan, quanto do professor Everton, que qualifica muito esse processo, né? E para finalizar, eu queria reforçar o que o professor Alan falou, né? E convidar quem faz parte da área da educação física, da pedagogia, do futsal, que a partir de sábado agora, depois de amanhã, inicia então o curso de pedagogia e gestão do futsal infantil aqui. É um curso totalmente online, vai acontecer no sábado, dia 1º de agosto, pela parte da manhã, e no sábado, dia 8, também pela parte da manhã, das 8h30 ao 12h30. Quem tiver interesse em participar, basta procurar minha página aqui, Daniel Geraldi, né?
tanto eu como o professor Alan estaremos ministrando o curso, né, nessa modalidade, ok? Então, muito obrigado pela presença de todos, eu agradeço de coração e vamos para o professor Renato, as palavras finais dele, ele vai fechar a live para a gente, por favor, professor Renato. Certo, vamos lá. Primeiramente, professor Daniel, eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz e lisonjeado de participar aí. Agradeço aos meus colegas que dividiram a noite aí, então vamos fechar quase 2 horas de discussão. E a gente tem que agradecer, em especial, a essas pessoas que ficaram conectadas conosco, que foi realmente para elas que a gente sentou e discutiu. São os nossos alunos, as nossas famílias. Eu tenho 2 alunos que estão conectados, que é o Bruno, da Sub9, e o Gustavo. Eles estão ligados aí, estavam ansiosos por essa live, né? Então, tu vê que a gente planta uma semente na vida dessas pessoas aí, elas vão levar para sempre o esporte no coração, na vivência delas, né? Então, eu agradeço a essas crianças, a essas famílias. A Morgane que contribuiu, a nossa colega, professor Daniel, ela é formada em Educação Física também, então por isso que ela contribuiu bastante hoje nas considerações dela. Se existe alguma coisa positiva nessa pandemia, é isso. A gente sentou e discutiu. Provavelmente no presencial nós não estaríamos fazendo isso, estaríamos envolvidos em nossos projetos a 100 por hora, como eu sempre falo, que o professor de Educação Física sempre está tomado de trabalho. E nessa pandemia a gente parou, sentou, discutiu e aprendeu. Como o professor Daniel falou, frisou, a gente está aprendendo. Estamos acredito que se passar dessa pandemia, quando nós voltarmos aos treinos, quando nós voltarmos às nossas atividades, se voltarmos os mesmos que a gente sair antes da pandemia, tem alguma coisa errada. A gente tem que voltar diferente para as nossas práticas, para as nossas reflexões, para a nossa escola e para a nossa quadra. É impossível a gente voltar igual após tudo isso que a gente está passando aqui. Tenhamos fé e otimismo, professor Daniel e meus outros colegas, que a gente vai voltar e que a gente vai rever todos felizes dentro da quadra no espetáculo que é o esporte, que é essa responsabilidade tão grande que a gente escolheu quando a gente fez o juramento lá, de trabalhar e honrar essa nossa profissão, essa nossa prática e esse esporte aí que é fantástico. Eu acho que eu deixo essas palavras assim, vamos ser otimistas, vamos ter fé que isso vai passar e que com certeza vamos voltar diferente. É impossível que a gente não volte diferente depois de tanta reflexão e de tanto aprendizado aí nesses meses de pandemia. Professor Daniel, mais uma vez obrigado. Vamos fazer mais. Espero conhecer as vocês e espero que vocês também conheçam a minha. A gente vai bolar esse projeto, né, professor Daniel? Vamos aproximar esses trabalhos. Eu espero que vocês também compartilhem isso comigo. E vamos lá. Da minha parte é isso. Obrigado e uma boa noite. Uma boa noite. No conforto dos nossos lares, graças a Deus. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Valeu. Até a próxima aí. Valeu.